Chegamos e vamos conhecer os destaques de hoje. Possível derrame de petróleo deixa manchada a Baía de Malembo, em Cabinda. As causas não são ainda conhecidas. Consumo de bebidas alcoólicas está oficialmente proibido nas imediações de instituições públicas, de cemitérios e também de igrejas. Índice de desemprego reduziu segundo o Instituto Nacional de Estatística, que fala em mais de 5 milhões de desempregados no primeiro trimestre de 2024. Cine Estúdio no NAMIB, lugar de interesse turístico e histórico, vai ser requalificado. É quarta-feira, 22 de janeiro. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Boa noite. O Comitê de Sementes Geneticamente Modificadas reuniu-se nesta quarta-feira com o objetivo de permitir a importação, cultivo, investigação e manuseamento e o uso de sementes geneticamente modificadas no país. Durante o encontro foram abordados vários temas, com destaque para a necessidade de se reduzir a importação e se apostar na força de trabalho jovem. No intuito de se estabelecer um sistema nacional de biossegurança com normas e mecanismos de fiscalização, bem como garantir a autorização de importação, cultivo e uso de sementes geneticamente modificadas, o Comitê de Sementes Geneticamente Modificadas, coordenado pelo Ministro da Agricultura e Floresta, reuniu nesta quarta-feira. Durante o encontro, o titular da pasta, Isaac Francisco Maria dos Anjos, sublinhou a importação como fator de impedimento para o desenvolvimento da agricultura. Nós trazemos um primeiro passo. São 3 culturas: milho, soja e algodão. Antigamente tínhamos uma unidade de produção de pesticidas a grão. Desapareceu a grão. Não há condição de se conseguir alguém para formular pesticidas. Importamos rigorosamente tudo. E aí começa o problema. Importamos rigorosamente tudo. Importamos o fertilizante, importamos o pesticida. Isaac dos Anjos realçou também que a proibição do uso de sementes geneticamente modificadas contribuiu para o declínio do setor da agricultura, mas defende que a solução para se estabilizar a economia do país passa pela aposta da força de trabalho jovem. Estou a imaginar que para nós darmos a volta ao texto, vamos precisar de ter por província todos os anos um aumento de número de jovens a dedicarem-se à agricultura. Estou a pôr para consideração 450 jovens no primeiro ano, 2025, por província, só com áreas entre 25 e 100 hectares. Por outro lado, o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, acredita que antes de se implementar as sementes geneticamente modificadas no país, deve-se primeiro resolver alguns problemas estruturais em Angola. O que nós propusemos aqui é que há necessidade de termos os nossos institutos agronómicos preparados para este processo, o Serviço Nacional de Sementes melhor estruturado, porque é preciso muita fiscalização. Naturalmente que estamos à procura de quê? Aumento da produtividade por hectare. Mas nós ainda não estamos muito longe de que poderíamos obter com a nossa agricultura, digamos, convencional. Sem fazer correção de solos com o calcário ou com a cal, evidentemente que os nossos agricultores não conseguem ter a mesma produtividade porque os nossos solos são ácidos. Tem que se corrigir. O engenheiro João Saraiva falou dos benefícios da introdução de sementes geneticamente modificadas para a agricultura familiar. Os geneticamente modificados vão impactar positivamente toda a agricultura angolana. Claro que no caso da agricultura familiar, porventura aquilo que nós vamos ver desenvolvido no país é através da biotecnologia, é o melhoramento das nossas variedades para que se tornem mais adaptadas essencialmente aos stresses bióticos. Um exemplo disso é a produção do arroz. Nós podemos estender a produção do arroz às planícies do nosso litoral, onde nós sabemos que os nossos rios já têm um certo efeito de salinidade. Nós podemos utilizar a nossa biotecnologia em nosso favor e editar o genoma do arroz e permiti-lo que ele seja adaptado. O evento contou com a presença de representantes do Banco Mundial, do Banco Africano de Desenvolvimento, Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e da Associação Industrial Angolana.
E alguns especialistas estão preocupados com a produção de algodão, que consideram insuficiente face ao crescimento populacional que se registra no país. Angola prevê atingir a autossuficiência na produção do algodão até 2027. Esta medida visa superar os atuais níveis de oferta não superiores a 10%. Alguns especialistas estão preocupados com a baixa de produção do algodão existente no país. O déficit de algodão é altíssimo, quase não há produção de algodão. O governo fez um investimento muito grande na reabilitação da indústria têxtil, mais propriamente a SATEC no Kwanza Norte, a África Têxtil em Benguela e a Testang 2 em Luanda. Estas unidades juntas têm uma necessidade, para que sejam operacionalizadas com normalidade, têm uma necessidade de consumo de 23 mil toneladas de algodão fibra. E nós não temos esta produção. E produzir, pelo menos a médio prazo, esta quantidade de algodão, utilizando semente convencional, é quase que impossível. E nós fomos o 7º maior exportador mundial de algodão. Fizemos algodão desde a Huila, particularmente Quilens cá para baixo, chegar ao Xangoroi, subir ali para Bengala, para o Caimbambo, para o Cubal, Monte Belo, Bucói. Sempre fizemos algodão. E o Kwanza Sul, não estamos a fazer algodão. Com a produção limitada a fios de algodão importados em outras realidades como Portugal, o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, defende que Angola não precisa de importar o algodão, pois tem capacidade para produzir a sua própria matéria-prima. Porque temos 3 grandes têxteis com investimentos de 1,2 milhões de dólares, que não estão a funcionar, com todo o respeito com quem dizem que está a funcionar. Não está, é bluff. Porque vamos à porta dessas unidades, não há movimento. Precisamos do algodão. Angola conta com 3 fábricas verticalizadas de algodão ao tecido nas províncias de Luanda, Kwanza Norte e Benguela, 500 microfábricas e mais de 95 fábricas de pequeno, médio e grande porte, com capacidades para suprir as necessidades de uniformes profissionais. E em Cabinda, um possível derrame de petróleo deixou uma enorme mancha no mar de Malembo e também na Bahia. As causas do derrame não são ainda conhecidas e, pelas imagens que vamos começar a ver agora, nós conseguimos observar que o produto derramado, ainda não identificado, tem um aspecto pegajoso e já chegou à orla da Baía de Malembo. Na cidade de Cabinda, a mancha é preta, que vem do mar, tem consistência oleosa e deixou o mar da região completamente turvo. São quilómetros e quilómetros de área suja e poluída. O evento, segundo denúncias, terá acontecido hoje e ainda não foi esclarecido. A Praia de Malembo tem, além da atividade lúdica balnear, é uma zona pesqueira e por isso mesmo os ambientalistas aconselham os pescadores a não se fazerem ao mar e também à população a não consumir peixe proveniente do mar, até que se reverta a situação. Um destes ambientalistas é Daniel Tati. A medida parte das autoridades. As autoridades chegaram ao local e identificaram a dimensão, porque aqui nós temos que ver o aspecto de intensidade e abrangência. A intensidade, vamos dizer que o derrame é muito intenso, é muito forte. A abrangência quer dizer que, vamos supor, a distância em que essa mancha atingiu. No entanto, esta área, havendo intensidade e uma abrangência significativa, deve ser interdita para qualquer tipo de atividade. Agora, esses elementos, se não forem significativos, e porque o derrame, portanto, o derrame quando ocorre em offshore, ele tem uma particularidade diferente quando ocorrer em onshore. Em offshore, portanto, nós temos a dinâmica do movimento das águas. As águas se movimentam, no entanto, o derrame ele não fica por ali. Para além do movimento das águas, existem os ventos, também que ajudam.
É por isso que o derrame que ocorreu, não sei a quantas milhas, mas se esse mesmo derrame chegou até a costa, devido à dinâmica do movimento das águas e dos ventos. O que significa dizer, se a origem foi estancada e se não haver mais fuga ou vazamento, o que significa dizer, se encalhou, lá por detrás as águas já estão limpas e já não tem risco. Mas, pelo menos, deve-se dar 28 a 48 horas para poder se fazer atividade. Porque realmente há um movimento, quer das águas, quer do vento, que transporte esta poluição, essa mancha, até onde as águas poderem empurrar, mas também vamos considerar sempre existem elementos residuais não significativos, mas sempre que podem poluir os artefactos. Que vamos encontrar dentro dos artefactos, assim, algumas manchinhas, não sei o que mais, e assim, quer dizer, pronto, contamina o artefacto, e isto sempre porque os hidrocarbonetos têm compostos e eles, quando são libertos, portanto, e no ambiente, e devido mesmo às condições das temperaturas, eles se transformam. Aos pescadores e população, eles devem acatar aquilo que as autoridades e a empresa mais próxima, neste caso, porque existe um decreto 339 que diz que em caso de ocorrência de derrame, a empresa que estiver mais próxima deve se encarregar, no caso que o petróleo chegou em terra, deve se encarregar da remoção, da limpeza, e depois é que vai se analisar. O que significa dizer que os pescadores e a população devem acatar aquilo que as autoridades e a empresa mais próxima, neste caso a Chevron, aquilo que eles informarem. Esta será a forma mais correta de acatarem aquilo que, portanto, as autoridades locais e a empresa mais próxima, nesse caso a Chevron, aquilo que eles informarem. Depois, o resto vai se conversando ao longo das atividades que vão ser desenvolvidas. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, está em Espanha, como parte de um périplo pela Europa, onde deve apresentar o potencial turístico de Angola. Da lista de locais a apresentar constam os polos de desenvolvimento turísticos de Cabo Ledo, de Calandula, do Okavango e também o Mussulo. O ministro do Turismo, Márcio Lopes Daniel, e uma delegação de alto nível do Ministério de Tutela encontram-se em Madrid, Espanha, para uma viagem de 5 dias pelo velho continente, com o objetivo de apresentar o potencial turístico de Angola, com especial destaque para os polos de desenvolvimento turísticos de Cabo Ledo e Calandula, região angolana do Okavango e Mussulo. A missão angolana busca encontrar parceiros internacionais que pretendam investir no setor do turismo em Angola. Márcio Daniel leva em agenda encontros confirmados com algumas das maiores cadeias da indústria e hospitalidade a nível mundial, que estarão na capital espanhola, onde decorre de 21 a 26 deste mês a maior feira internacional do turismo, FITUR, e onde vai acontecer igualmente o ato central do 50º aniversário da Organização Mundial do Turismo, ONU Turismo, organização da qual Angola faz parte desde 1989. O momento é oportuno para o ministro Márcio Daniel abordar aos grandes players internacionais como os grupos Miliar, Rio, NH Hotels e Iberstar. Depois de Madrid, o titular do turismo desloca-se a Londres, no Reino Unido, onde vai reunir com a empresa especializada em engenharia e gestão de projetos, parceira do Mintour, na implementação do Plano Nacional de Ordenamento Turístico e do Plano de Desenvolvimento Turístico da Península do Mussulo, que foi recentemente declarada como local de interesse e potencial turístico. Ainda em Londres, está previsto para o dia 24 um encontro com a Confederação de Turismo e Hospitalidade daquela região. Já em Frankfurt, na Alemanha,
Onde termina a missão, Márcio Daniel e a delegação irão manter encontros de trabalho com o Grupo Kleber, operador turístico especializado na gestão de destinos turísticos e desenvolvimento de produtos. Nesta ocasião, o Grupo Kleber vai apresentar informação relevante como estatística, tendências de viagens, perfil dos destinos mais procurados, estratégias de marketing e comunicação do segmento DACH, que envolve a Alemanha, a Áustria e a Suíça, sendo a região DACH um grande mercado emissor de turistas e prevendo-se um crescente aumento na procura pelo destino Angola nos próximos 2 anos. As parcerias estratégicas para alcançar a quota deste mercado são uma estratégia importante para a captação de mais turistas e investidores para o nosso país. A Administração Geral Tributária arrecadou receitas no total de 72,1 mil milhões de kwanzas com o imposto predial e 5,5 mil milhões de kwanzas com o imposto de veículos motorizados, registrando assim um crescimento de 47% e 27% respectivamente, se comparado ao ano de 2024. Os dados foram avançados durante uma conferência de imprensa de balanço. Estes valores são resultados da contribuição de 400.449 imóveis cadastrados em todo o país. Relativamente ao imposto de veículos motorizados, os números apresentados são resultados de 716.897 veículos cadastrados. A AGT, em 2024, sentou com os contribuintes desenvolvemos um programa intenso de cidadania e literacia fiscal, ou seja, de educação e cidadania fiscal, junto das escolas, nos mais diferentes níveis, juntos dos setores empresariais, também nos mais diferentes segmentos, portanto, para passar a mensagem sobre o sistema fiscal angolano, a mecânica dos impostos. Em relação ao imposto predial, a província de Luanda é a que mais contribuiu com 43 mil milhões de kwanzas, 68% do total das receitas, seguidas de Benguela, Huila e Zaire. Um crescimento estimulado pela campanha de educação fiscal levada a cabo pela instituição, conforme avançou o seu administrador Leonildo Manuel. As províncias que mais arrecadaram, indo agora aqui olhando para o top 3, temos a província de Luanda, com 43 mil milhões de kwanzas arrecadado. Temos a província de Benguela, com 1.899 milhões. Depois temos também a província do Zaire, com 4 mil milhões e 193 milhões. Portanto, este aqui é o nosso top 3 das províncias que mais arrecadaram. Portanto, e aqui também justifica-se por serem essas províncias que têm o parque imobiliário mais extenso. O responsável que falava esta quarta-feira durante uma conferência de imprensa de balanço para este ano, a Administração Geral Tributária estima arrecadar com o imposto predial 106,2 mil milhões de kwanzas, um crescimento de 47% face ao montante arrecadado em 2024. Já para os veículos motorizados, a autoridade tributária estima arrecadar este ano 6,5 mil milhões de kwanzas, que poderá representar um crescimento de 27% face ao valor encaixado em 2024, conforme estimado no Orçamento Geral do Estado de 2025. A taxa de desemprego no país reduziu para 30,8% no primeiro trimestre do ano passado, menos 4,5% do que o trimestre anterior. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística, que atesta que o período em análise, mais de 5 milhões de pessoas em idade ativa em Angola estavam desempregadas. Os dados constam da Folha de Informação Rápida de Inquérito ao Emprego em Angola, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Segundo o INE, a população desempregada com 15 ou mais anos foi estimada em 5,4 milhões de pessoas, com a taxa de desemprego a registrar um aumento de 0,2% na faixa etária dos 15 aos 24 anos, ou seja, passou dos 56,4% para 56,6% e uma redução de 4,5% na população com 15 ou mais anos. O INE refere ainda que no terceiro trimestre de 2024, no universo da população em idade ativa,
12.315.283 pessoas declararam que trabalharam no período de referência, num trabalho por conta de outrem, conta própria ou num negócio familiar. Outras 5.482.128 pessoas, que representam a população desempregada, não tinham trabalho remunerado nem qualquer outro e estavam disponíveis para trabalhar no período de referência ou nos 15 dias seguintes. O Instituto Nacional de Estatística avança também que em Angola 45% da população tem menos de 14 anos, 53% está entre os 15 e os 64 anos e 3% com mais de 65 anos. A média de idade é de 16,3 anos. A taxa de emprego foi estimada em 62,0%, 35,6% para jovens com idades entre 15 e 24 anos, sendo superior na área rural e entre a população masculina. Cerca de 46,3% da população empregada exerce a sua atividade principal na agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguindo do comércio a grosso e a retalho, com 23,1%. O Banco Nacional de Angola assegura que as medidas que estão a ser adotadas pela administração Trump não vão afetar a economia angolana. O Banco Central defende que as medidas que vierem a ser adotadas pelo novo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, não terão impacto na economia angolana, considerando que o Banco Central dos Estados Unidos, Fed, é uma instituição totalmente independente. Nos Estados Unidos da América, nós temos um banco central forte, o Fed, e o Fed é um banco central independente. E como consultor do presidente dos Estados Unidos, o Fed tem a sua área de manobra. Naturalmente que as medidas que vierem a ser eventualmente adotadas pela administração Trump, em princípio, não vão afetar o funcionamento do Fed, e também sabemos que a economia americana está numa fase de dinamismo, a economia está resiliente, a economia americana está a crescer, e a nossa expectativa é que o Fed, dentro desta independência que goza, continuará a, digamos assim, a conduzir a sua política monetária. Durante a primeira reunião deste ano do Comitê de Política Monetária, realizada nesta terça-feira, o Banco Nacional de Angola afirmou que ajusta as suas decisões em função da tendência das grandes instituições financeiras do mundo, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Portanto, nós, Banco Nacional de Angola, estamos atentos à evolução desses grandes players no mercado internacional e tomamos as nossas decisões olhando para a tendência das variáveis que essas instituições mobilizam. Portanto, não houve, digamos assim, uma preocupação especial neste Comitê de Política Monetária para aquilo que a administração Trump projeta a fazer, mas sim olhando para a conjuntura internacional, olhando para a tendência que está a acontecer na economia internacional. Para este ano, o regulador financeiro angolano anunciou uma previsão da taxa de inflação de 17,5%. Nós, em Angola, o nosso regime de política monetária é um regime de metas monetárias. Por esta razão, nós não temos meta de inflação, nós temos um objetivo de inflação. E tal como nós fizemos referência no nosso comunicado, nós temos uma previsão de alcançar, no final do ano de 2025, uma taxa de inflação de 17,5%. Lembrar que horas depois da sua tomada de posse, na passada segunda-feira, dia 20, Trump revogou perto de 80 diplomas executivas que tinham sido assinadas pelo seu antecessor Joe Biden, defendendo uma economia mais protecionista. Os moradores do município do Cacoaco estão preocupados com falta de energia elétrica, água potável e infraestruturas sociais. Estas questões foram apresentadas durante um momento da auscultação com o governador de Luanda, que nesta quarta-feira realizou uma visita de campo à região.
Há mais de 25 anos que Paulino Miguel vive no bairro Paraíso, município de Cacoaco. O homem afirma que está agastado com a falta de água potável e de energia elétrica na localidade. As secundárias e as terciárias estão mal e temos outro problema da água e a energia. Alguns quarteirões não abrangiram a energia e também o problema da água. A 70% o bairro do Paraíso convive com as águas colocadas pelos garimpeiros. E a minha pergunta vai, o que a EPAL, como empresa pública, anda a fazer? No bairro da Polícia, no mesmo município, Ticangalo Afonso disse também que a criminalidade e a prostituição são cartões de visita na zona. Tanto nós como população e os polícias somos mais afetados. Eles também são assaltados. Após a sua jornada normal de trabalho. Largam a farda, têm de ir embora para casa, nas paragens, onde ficam superlotados, onde é o verdadeiro problema, onde são assaltados. No entanto, devemos nós recuar no espaço do tempo. Quem me protege? Também está a ser roubado e eu. Outra questão é a questão da prostituição. Em Cacoaco não se faz turismo, faz-se turismo sexual. O nível de prostituição no nosso município alarmou-se. Nesta quarta-feira, o governador da província de Luanda, Luís Manuel Nunes, realizou uma visita de campo ao município de Cacoaco para avaliar o nível de execução das obras na localidade e o estado das infraestruturas sociais. Na ocasião, o administrador municipal de Cacoaco, Fernando João, a ver 5 obras inscritas no projeto do PIM e que há mais de 2 anos as obras não foram concluídas por falta de financiamento. Vai ser feito um levantamento para se ver, até porque algumas inflacionaram. Agora vamos ver as quantas andam para se retomar rapidamente. Um dos pontos que também mereceram a atenção do governador foi a ponte da Vila do Ângelo. Diogo da Costa frisou que quando chove o local fica intransitável. Da Vila do Ângelo mesmo. Aqui esta ponte é mesmo é caricato, digamos assim. Aqui quando chove, em primeiro lugar, não temos como passar. Até porque as pessoas que vão fazer o seu, como posso dizer, as pessoas que vão fazer os seus negócios, não tem, quando chove aqui não tem como mesmo passar. Quando chove há sempre problemas de morte, de doença, entre outras. No fim da visita, o governador de Luanda, Luís Manuel Nunes, fez um balanço geral e reiterou que os recursos financeiros para a conclusão das obras são insuficientes. Podemos deixar obras por acabar. E isso é uma das preocupações do governo provincial. Vocês já repararam que nós temos obras paradas do PIM, né? E que não podem acontecer. Nós vamos ter agora um encontro com o Ministério das Finanças por causa da situação do PIM e vamos resolver. Aquelas que já arrancaram e que estão em curso vão ter que ser concluídas. As que nunca arrancaram, vamos ver como é que isso, se vamos transferi-las para outro pacote, porque temos que arranjar uma maneira de resolver isso. E vocês sabem que os recursos financeiros são poucos. Ou canalizamos os recursos para os setores que fazem falta, que a população reclama, que é a água, a energia, a saúde e a educação. E eu há bocado já referi que nós, o município de Cacoaco e o município de Viana, por causa da divisão política administrativa, perdeu muitas estruturas sociais e nós temos que resolver esse problema. É um dos focos e uma das preocupações do governo provincial vai ser resolver esse problema. Foram visitados vários locais, entre eles o Centro de Saúde de Cacoaco, o campo de futebol praia, a rua principal da administração municipal, a macrodrenagem dos Molenvos e do Quicolo. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, participou nesta terça-feira em Nova Iorque no debate aberto do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o terrorismo, liderado por África. O encontro focado no desenvolvimento abordou também o fortalecimento da liderança africana e a implementação de iniciativas de combate ao fenómeno. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Tete António, o terrorismo representa uma das ameaças existenciais mais perigosas para qualquer país. O responsável defendeu, por isso, a necessidade
da promoção da boa governação, o combate à corrupção, o fortalecimento das instituições do Estado e o estabelecimento de sistemas de alerta prévio para mitigar os seus riscos. As 5 regiões do continente africano já estão afetadas pelo terrorismo, mas que é preciso reforçarmos as medidas no continente, incluindo o financiamento e também reforçarmos a coordenação com as Nações Unidas, até através da aplicação da resolução do Conselho de Segurança, que quer que as Nações Unidas financiem 75% das operações desdobradas pelo continente africano. Além de outras medidas não militares que são necessárias para o combate ao terrorismo, é o caso da boa governação, o caso das medidas econômicas, porque muitos desses jovens ou pessoas recrutadas pelo terrorismo também têm a ver com uma situação volátil, uma situação econômica débil. O ministro Tete António reiterou ainda que Angola defende a pertinência da implementação das decisões da 16ª Sessão Extraordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana sobre Terrorismo e Mudanças Inconstitucionais de Governo, realizada em Malabo, Guiné Equatorial, a 28 de maio de 2022, sob proposta do Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, que analisou as causas e adotou medidas para a prevenção e combate destes 2 problemas, que considera flagelo no continente. Baseado na observação do que se passa no Sahel, num país irmão, no Moçambique, Angola tinha proposto esta cimeira e pelo que continuamos interessados, tendo em conta as nossas responsabilidades regionais nesta questão. E a reunião de hoje justamente tem a ver com não só o combate contra o terrorismo no próprio continente, mas também a coordenação de esforços, incluindo no âmbito do capítulo 8, entre o Conselho de Segurança das Nações Unidas e as comunidades regionais, incluindo as instituições regionais como a União Africana. Outra preocupação do governo angolano, segundo o ministro das Relações Exteriores, prende-se com o aproveitamento de zonas de conflitos por terroristas, como é o caso dos ADFs, que atuam no leste da RDC, numa região já infectada por vários grupos armados. Por isso, Angola condena o terrorismo em todas as manifestações e defende a necessidade de se encontrarem soluções adequadas, sustentáveis e previsíveis de financiamento para suster os esforços globais e complementares de combate ao fenómeno. Veja no próximo bloco a aprovação na Assembleia Nacional da lei que regula a venda e consumo de bebidas alcoólicas e também o melhor do desporto no país. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte. Foi lançada a primeira pedra para a requalificação do Cine Estúdio no Namib, uma infraestrutura colonial selecionada para integrar os sítios de relevância mundial. O lançamento da primeira pedra coube à Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que trabalha no Namib. A requalificação do Cine Estúdio de Moçambique, com prazo de execução de 8 meses, visa devolver à cidade um espaço cultural e histórico que promove o turismo e a preservação patrimonial. A vice-presidente visitou o Cine Estúdio no âmbito da sua primeira jornada de trabalho durante a visita oficial de 72 horas à província. O percurso incluiu uma visita à Fortaleza de São Fernando, um local histórico que funcionou como prisão durante o período colonial. Ainda como parte da agenda, Esperança da Costa presidiu ao lançamento do projeto piloto de ação climática, destinado a capacitar professores do ensino primário com conhecimentos técnicos e científicos sobre alterações climáticas. O projeto conta com um esforço conjunto entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Educação. Alterações climáticas é também responsabilidade nossa. Fazer com que os nossos alunos sejam eles os promotores da preservação do nosso ambiente.
E por isso é que estamos aqui, numa escola que forma professores, numa escola que vai formar os defensores do ambiente e, portanto, eles mesmos, os guardiães de tudo, para que, através dos nossos futuros colegas, possamos fazer do nosso país um país protegido de todo o mal que possa causar ao nosso ambiente. Senhora Vice-Presidente, muito obrigada. Esta iniciativa, eu agradeço à senhora Vice-Presidente, porque é exatamente a iniciativa de Sua Excelência Vice-Presidente da República, que tem uma paixão muito grande pelas questões do ambiente. Este kit é uma inovação e conta com metodologias atuais, usado em várias partes do mundo. Procedemos o seu lançamento aqui na província do Namibe, onde serão formados cerca de 78 professores, mas iremos, com o apoio do Ministério da Educação, expandir para outras províncias. A jornada de campo da vice-presidente continuou com uma passagem pela Universidade do Namibe, onde, além da visita guiada, foi-lhe ainda apresentado o andamento das obras da segunda fase daquela instituição de ensino superior. Está oficialmente proibido o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, ao lado de instituições públicas, como igrejas e cemitérios. A venda e consumo de bebidas alcoólicas nos arredores das instituições militares, policiais, escolas, cemitérios e igrejas foi aprovada na especialidade nesta quarta-feira, na primeira reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa da 5ª legislatura. Locais de culto e cemitérios que se situem a uma distância de até 300 metros destes perímetros, com exceção das instituições militares, policiais e de ensino, onde esta proibição não se observa aos domingos. Está também proibida a venda para quem estiver embriagado ou quem apresentar perturbações mentais e, caso se justifique, as administrações locais poderão acrescentar a distância da venda para 500 metros. É ainda proibida a disponibilização e consumo de bebidas alcoólicas a quem se apresente embriagado ou possua aparente perturbação psíquica. Sem prejuízo do disposto, número 1, os órgãos competentes da administração local ou das autarquias locais podem fixar limites diferentes do previsto até o máximo de 500 metros. A proposta de lei aprovada obteve 165 votos, sem nenhuma abstenção ou voto contra, pois os deputados consideram ser uma alteração favorável porque o consumo de bebidas alcoólicas tem causado problemas sociais graves. A medida tomada vai diminuir as práticas negativas provocadas pelo consumo de bebidas alcoólicas. Além de diversos problemas de saúde provocados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o alcoolismo também causa problemas sociais graves que estão diretamente relacionados à violência doméstica, violência no trânsito, abandono escolar, abandono de empregos, ou seja, causando perdas de valores consequentemente. Foram também aprovadas a Lei sobre a Designação e Execução de Atos Jurídicos Internacionais, da Provedoria de Justiça, da Eletricidade e Lei do Cofre-Geral dos Tribunais. E a Assembleia Nacional suspendeu hoje o deputado Alberto José Catenda por este ter-se envolvido num esquema de aluguer de viaturas que foram atribuídas pela Assembleia Nacional. O número 5 da lista de efetivos do Círculo Eleitoral Provincial de Kwanza Norte, do Partido UNITA, Alberto José Catenda, titular do cartão de eleitor número 20.802, perde definitivamente o mandato por conduta indecorosa lesiva dos deveres e da dignidade da função parlamentar. A decisão do plenário da Casa das Leis surge na sequência de um inquérito disciplinar nos termos do número 1 do artigo 27 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que concluiu que o deputado Alberto José Catenda envolveu as duas viaturas a si atribuídas pela Assembleia Nacional num esquema de aluguer de viaturas em troca de benefícios financeiros. A UNITA e o MPLA concordam que a ação do deputado em causa fere os princípios da ética e decoro parlamentar, mas justificam que o bom nome da Casa das Leis deve prevalecer.
Para a UNITA, a ética é um valor imprescindível e inalienável. Por esta razão, tão logo se apercebeu da ocorrência dos factos e, de acordo com o regulamento interno, tomou medidas que se consubstanciaram na suspensão preventiva, colocando o deputado à disposição dos órgãos competentes da Assembleia Nacional para a devida deliberação. Estamos neste dilema, Senhora Presidente. No entanto, não podemos olhar esse processo como um ataque à pessoa do deputado. No dilema de salvaguardar a pessoa do deputado ou a instituição, prevalece a salvaguarda da instituição. A deliberação para o fim de mandato com efeito imediato do deputado José Katenda foi aprovada com 192 votos a favor, nenhum contra e 2 abstenções. O momento serviu para a Presidente da Assembleia Nacional lembrar aos parlamentares que devem ser exemplo para a sociedade. Carolina Cerqueira garantiu que ações desta natureza não serão toleradas durante a sua permanência na Casa das Leis, tendo reafirmado mesmo que quem agir desta forma será punido rigorosamente. Senhores deputados, somos um órgão de soberania. Devemos servir de exemplo e de referência para a sociedade e dignificar sempre esta magna casa. Eu reafirmo, e comigo a mesa reafirma a mesma posição, que serão exemplarmente responsabilizados quaisquer que sejam os deputados que infringam a lei, independentemente do partido a que pertençam. Recordo que cada deputado deve ter sempre presente o artigo 13, a linha D, e o artigo 16 do Código de Ética e de Decoro Parlamentar. Entre os elementos de prova para a tomada de decisão estão o recebimento de benefícios financeiros conforme comprovativos de transferências à sua conta bancária e à do seu motorista, tendo igualmente o deputado Alberto José Katenda reconhecido o recebimento em dinheiro das quantias monetárias no valor de 650 mil kwanzas e de 750 mil kwanzas em momentos distintos pelo uso das referidas viaturas. Nos próximos dias, o deputado Alberto José Katenda será substituído por uma senhora que consta da lista de precedência que a UNITA apresentou ao Tribunal Constitucional a quando das eleições de 2022. A Rede Girassol apurou junto da UNITA que o deputado Alberto Katenda será substituído nos próximos dias pela senhora Fernanda de Lourdes Nguiço. E nós vamos estender o nosso sinal agora até ao Namibe, ao encontro da Fernanda Gonga, que acompanha a jornada de campo da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Fernanda, boa noite. Muito boa noite, Quina Santos, e também saudações a todos os telespectadores da TV Girassol. Terminou a jornada de campo deste primeiro dos 3 dias reservados para a visita de 72 horas da Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que no dia de hoje visitou vários pontos, incluindo mesmo pontos históricos e monumentos culturais. Começou, depois de ter ido à localidade de Caraculo, ao Cine Teatro, onde fez o lançamento da primeira pedra para requalificar aquela infraestrutura que também foi elevada a património histórico cultural nacional, uma infraestrutura que vai ter a duração para a execução e conclusão das obras. Seguidamente, a vice-presidente deslocou-se até a Fortaleza de São Fernando, também uma infraestrutura que servia como espaço para abrigar reclusos na era colonial, e depois deslocou-se a 2 instituições de ensino, uma de ensino primário e outra de ensino superior. Falamos precisamente da Universidade de Namibe, onde acompanhou o funcionamento da instituição, assim como também o andamento daquelas obras que constituem a segunda fase mesmo daquela instituição. Nesta altura encontramos-nos no Salão Nobre de Moçambiques, da Administração Municipal de Moçambiques, onde está a acontecer esta reunião, que é a reunião da terceira
a sessão ordinária, terceira reunião da Comissão Multissetorial para a Salvaguarda do Património Cultural Mundial, onde vários ministros estão aqui reunidos para olhar para aqueles que são os elementos que podem constituir como patrimónios culturais, patrimónios mundiais. Essa comissão é composta por tais ministros que identificam zonas locais e até elementos não materiais que podem ser levados a patrimónios culturais. E nesta reunião vão ser analisadas os pontos ou as recomendações deixadas na segunda sessão, que aconteceu mesmo no ano de 2024, assim como também olhar agora para o património que também poderá ser considerado património mundial daqui da província do Namibe, justamente o Cine Teatro, que foi hoje visitado pela vice-presidente, que ao longo da visita fez então o lançamento da primeira pedra. Este é o apontamento possível que nós podemos fazer desta visita da vice-presidente da República, que começou justamente a localidade de Caraculo, onde visitou o andamento do projeto de criação de camelos, que visa não só sustentar aquela localidade que passa um bocadinho por problemas de desnutrição, como também movimentar o turismo nos próximos anos. Nesta altura ainda decorre a reunião no Salão Nobre daqui de Moçambique. Tão logo tivermos informações sobre as declarações finais desta atividade, vamos prontamente também pontualizar a si que nos acompanha, caros telespectadores, e a todos que acompanham também a Rede Girassol. É o essencial de informação que nós damos a ver nesta noite. Obrigada pelas informações, Fernanda. Contamos então contigo amanhã para mais detalhes desta visita. A Organização das Nações Unidas precisa de 910 milhões de dólares para enfrentar a crise humanitária que afeta parte da Nigéria. Atualmente estão a precisar de ajuda mais de 7 milhões de pessoas. Vamos ver no Compacto Internacional. A região em questão é alvo de insurgência islâmica desde 2009 e foi afetada por enchentes no ano passado. Segundo a Reuters, os documentos a que a agência de notícias teve acesso mostram que a ONU pretende ajudar 3,6 milhões de pessoas, num universo de 7,8 milhões que precisam de ajuda em 3 estados. A crise humanitária que a Nigéria enfrenta é a que mais recursos requer na parte ocidental e central do continente africano, ultrapassando o Chad, Mali, Burkina Faso e Níger. As Nações Unidas alertaram que a crise no norte da Nigéria corre o risco de ser esquecida, já que o foco humanitário mudou para as crises em outros lugares, como na Ucrânia, Gaza e Sudão. O governo do Panamá expressou nesta quarta-feira às Nações Unidas a preocupação com a intenção de Donald Trump recuperar, como diz, o Canal do Panamá. A manifestação foi feita por via de uma carta endereçada ao secretário-geral da ONU, António Guterres, na qual o governo panamenho solicita que a mensagem seja transmitida aos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na missiva, o governo do Panamá afirma que as declarações de Trump são motivo de preocupação e referiu que a Carta das Nações Unidas proíbe qualquer membro de ameaçar ou usar a força contra a integridade territorial ou a independência política de outro. A participar na reunião em Davos, na Suíça, o presidente do Panamá disse que o seu país rejeita na totalidade tudo o que Donald Trump disse, por considerar, em primeiro lugar, ser falso e, em segundo, porque o Canal do Panamá pertence ao Panamá e continuará a pertencer. O presidente disse mesmo que o Canal do Panamá não foi uma concessão ou uma dádiva dos Estados Unidos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, indicou um número mínimo de 200 mil soldados europeus para garantir a segurança do seu país numa possível trégua com a Rússia e para evitar uma nova invasão. A declaração de Zelensky sobre o número do contingente é feita publicamente pela primeira vez, já que o assunto tem sido debatido em fóruns privados entre a Ucrânia e os seus aliados. Crescem as especulações sobre uma possível negociação com vista a pôr termo à guerra na Ucrânia. O tom aumenta depois da tomada de posse de Donald Trump, que disse que a Rússia se destruiria se não aceitasse negociar. Formação académica. Mais de 700 novos licenciados na Universidade Mandumi Ande Mofaio. Em destaque. Desporto.
condições no berço tradicional de novos talentos. Sim, o sonho sempre é jogar nas competições mais avançadas ou profissionais. A prática do desporto é muito bom para tirar algum pessoal da delinquência e sabemos que desporto é saúde. Sonhos que ficam pela metade. Temos poucas quadras desportivas cá e esse é o único espaço que nós temos aqui no nosso arredor. Campos completamente mal mesmo. Em termos de piso, qualidade de tabelas. E os obstáculos para quem pensa no futuro. Tanta gente a querer jogar num só espaço, não conseguimos articular essa situação. Mas poderia sempre ser melhor se pudéssemos receber alguma ajuda. Nós pedimos de forma encarecida ao governo provincial que vejasse mais nesse ponto. Há muito talento aqui perto de nós, só não temos toda a visibilidade porque não temos muitos lugares para a gente poder jogar e os lugares são de forma escassa. A bola na comunidade. Reportagem da semana. Exclusivo Girassol Jornal. E estamos na página desportiva. O lateral esquerdo angolano Pedro Bondo é o mais novo reforço do Famalicão de Portugal até 2029. Foi desta forma que o Petro de Luanda oficializou a saída de Pedro Bondo do Catetão. Ao lado dos seus colegas de equipa técnica, Pedro Bondo proferiu algumas palavras em solo angolano pela última vez. Hoje encerro um capítulo importante da minha carreira neste grande clube, que sempre será especial para mim. Agradeço os colegas e a equipe técnica, principalmente a toda a nação tricolor. Agora sigo para um novo desafio, mas sempre com respeito e gratidão pelos momentos que vivemos juntos. Pedro de Luanda, energia para vencer. Depois foi a vez do Famalicão, sua nova equipa, que divulgou a fotografia do seu mais novo reforço. Formado no Catetão, Pedro Bondo regressa assim ao futebol português após curta passagem ao plantel da equipa B do Sporting, onde atuou em 23 jogos, somou um golo e igual número de assistência. Muito importante porque todo jogador angolano, todo jogador sonha sempre estar no top. Eu sou mais um, sonhei e eu estou aqui. É mais uma etapa da minha carreira e estou aqui para ajudar. Podem esperar um Bondo batalhador, um Bondo que gosta de ajudar a equipa a vencer em todos os jogos. E eu vou estar sempre aqui para ajudar na derrota, na vitória. E vou estar sempre aqui firme e forte para poder ajudar a equipa. Acho que já sei o futebol de Portugal. Acho que já me enquadro nesse sistema de Portugal. Então já não tem nada de novo, é só dar continuidade. Segundo a imprensa portuguesa, a equipa do Famalicão terá pago 500 mil euros para adquirir o passe do jogador de 20 anos no contrato válido até 2029. Pedro Bondo poderá estrear com a camisola do Famalicão já no dia 25 deste mês, quando defrontar a formação do outro angolano Kiliano Estrela. A Universidade de Mandumiande Mofaio lançou mais de 700 licenciados para o mercado de trabalho. Os recém-formados concluíram os cursos de Medicina, Direito, Economia e também Engenharias. 718 licenciados foram lançados esta quarta-feira para o mercado de trabalho pela Universidade Mandumiande Mofaio. São profissionais formados pelas faculdades de Direito, Medicina, Economia e pelo Instituto Politécnico da Huila. António dos Santos Tiamba, licenciado em Economia, fala numa jornada difícil. Na verdade foi uma jornada muito difícil. Estamos aqui para testemunhar aquilo que foi a nossa caminhada durante os 5 anos de faculdade. Foram várias dificuldades que passamos pela Faculdade de Economia, mas ainda assim damos graças a Deus por esse grande passo. Estamos felizes por esse momento e acreditamos que estamos prontos para dar o nosso melhor no país. Emílio Rodrigues terminou o curso de Medicina e pretende contribuir neste setor para o engrandecimento do país. Daqui o objetivo principal é mesmo este, nos integrarmos para poder melhorar o Sistema Nacional de Saúde, poder melhorar a nossa Angola, poder curar os nossos pacientes. Na cerimónia foram igualmente outorgados diplomas a 119 pós-graduados em agregação pedagógica que agora estão habilitados
à docência no ensino superior. Como todo aquele pós-graduado em agregação pedagógica, estamos a ser lançados para o mercado no ensino de docência universitária. Como tudo, vamos agora entrar no mercado naquilo que são mercados de concurso para a docência universitária. O reitor da Universidade Mandumiande Mofaio garante que a aposta vai continuar a ser a formação de excelência e a investigação científica. Se espera que nós continuemos a desenvolver as nossas atividades, que se consubstanciam principalmente na formação de capital humano, no desenvolvimento da investigação científica, dos processos de extensão universitária, para que, de facto, Angola seja um país, tal e qual como os outros países, que se construa a partir do conhecimento científico e principalmente a partir da sua mão de obra perfeitamente e muito bem qualificada. No próximo bloco, o ensino técnico profissional e ainda o retrato do município do Lovo, na Lunda Norte. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. Até já. Boa noite, bem-vindos à última parte. Aconteceu nesta quarta-feira em Luanda o encerramento do projeto REDFOP de revitalização do ensino técnico e formação profissional, implementado em várias instituições de ensino e em algumas províncias do país, onde foram formados professores e profissionais de diversas áreas. O projeto REDFOP teve uma duração de 5 anos e foi desenvolvido no quadro da cooperação da União Europeia com Angola, a Expertise France e o Instituto Camões. O dia foi reservado para a apresentação dos resultados obtidos durante a implementação do projeto, onde foi destacada a criação do Sistema Nacional de Qualificação. Em primeiro lugar, uma referência à criação do Sistema Nacional de Qualificações de Angola, uma necessidade sentida há muitos anos, referida em diferentes instrumentos de orientação estratégica do Governo de Angola e que foi possível graças à cooperação de todos os interessados constituir. Criou-se o Sistema Nacional de Qualificações, definiu-se o Quadro Nacional de Qualificações e criou-se uma entidade coordenadora do Sistema Nacional de Qualificações, que eu diria que é das mais jovens estruturas da administração pública angolana. O Instituto Nacional de Qualificações, cuja direção e técnicos e aqui estão presentes hoje e que nos honram muito também com a sua presença, estão a iniciar o trabalho de implementação e de desenvolvimento do Sistema Nacional de Qualificações. Ainda sobre os objetivos, Alexandre Rosa destacou o desenvolvimento do sistema para a produção estatística do ensino técnico profissional, uma proposta que já foi entregue ao Ministério da Educação. O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse que este não é o final do projeto REDFOP, mas sim o princípio daquilo que esta formação vai proporcionar à juventude e também às empresas angolanas. E o representante da Expertise France disse que este projeto foi de diálogo permanente para se encontrar as soluções para todos. A capacidade é a visão estratégica de que a formação de formadores, a formação de professores tem uma capacidade multiplicadora desta própria formação. Ao formarmos professores, ao formarmos formadores, permite-nos não só ter resultados imediatos naquela formação, mas permite-nos assegurar que muitos mais vão poder ser formados. O objetivo é de prosseguir com uma contribuição mais firme para o aumento das competências profissionais dos jovens angolanos, de gerar novas oportunidades de emprego e, de consequente, impactar positivamente a redinamização da economia angolana. Este projeto foi financiado pela União Europeia, que presta apoio financeiro a mais de 100 países. Rosário Bento Paes disse que durante os 5 anos de implementação, a União Europeia desembolsou um valor de mais de 50 milhões de euros. 26 milhões, que foi durante 5 anos, de euros, e agora, exatamente tendo em conta os resultados, vamos dar continuidade e foi anunciado na reunião bilateral entre Sua Excelência o Sr. Presidente da República e o Comissário José Psiquela, Comissário para as Parcerias Internacionais em Paris, que eu tive a honra de participar, mais um reforço
desta parceria em relação exatamente a tudo o que tem a ver com a formação profissional a nível de ensino e a nível de técnico-profissional. A ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, no discurso de encerramento enfatizou que o projeto RETFOP desenvolveu-se com o alcance de um conjunto de objetivos para a revitalização do ensino técnico. Partindo de um diagnóstico realista da situação do ensino técnico e da formação profissional e das necessidades do país, o projeto RETFOP desenvolveu-se para o alcance de um conjunto de objetivos visando a criação de condições para a revitalização do ensino técnico e da formação profissional e, por essa via, contribuir para uma melhor adequação das ofertas formativas às necessidades do mercado de trabalho, com os efeitos esperados na melhoria do capital humano disponível para as empresas e, consequentemente, na promoção da empregabilidade dos jovens. Os resultados finais serão publicados em março do ano em curso pela União Europeia. O Hospital Azancó de Menezes foi palco de uma palestra que marcou o Janeiro Branco para promover a saúde mental dos funcionários daquela unidade. A saúde mental ou sanidade mental é um termo usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional ou ausência de uma doença mental. Na perspectiva da psicologia positiva, a saúde mental pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida, procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. O objetivo principal é promover a saúde mental entre os funcionários da instituição. Fazendo parte da instituição e em colaboração da equipa de psicologia do hospital, achamos por bem trazer essa palestra justamente no mês de Janeiro Branco, que é o mês considerado a conscientização de saúde mental e a promoção da saúde mental. Então, achou-se bem trazer essa componente para ajudar os profissionais a refletirem sobre a problemática da saúde mental, uma vez que o mês de janeiro é um mês em que as pessoas projetam as suas vidas. O branco simboliza como uma folha branca em que as pessoas vão estabelecer os seus objetivos e planos para o ano. Então, nada melhor do que começar o ano com uma palestra que realmente reflete sobre a importância do cuidado da saúde mental, que é muito importante para quem cuida de outras pessoas. Madalena Miguel é parteira e diz que a palestra agregou mais conhecimentos, uma vez que a área em que trabalha muitas vezes é estressante, mas tem envidado esforços para evitar e ter empatia com as pacientes. Antes mesmo que eu chegue na porta de entrada do meu serviço, procuro sempre colocar todos os problemas que eu trago de casa na porta. E a posterior à entrada, eu tenho me focado no seguinte: aquilo que não queiras que te façam, não faça no teu próximo. Só assim conseguimos gerir o nosso estresse dentro da unidade hospitalar. Já Florias Lopes diz que para se livrar do estresse, entrega tudo a Deus em oração. Bem, para ultrapassar tudo isso, às vezes tenho a fazer uma oração, procurar a paz de espírito e, a posterior, usar um dos métodos que acho mais eficaz, que é o método de, às vezes, não falar nada e ouvir apenas. Decorreu nesta quarta-feira no Hospital Dr. Manuel Pedro Azancó de Menezes uma palestra sobre a conscientização da saúde mental com o objetivo de promover a saúde entre os funcionários da instituição. O município de Louva mostrou o seu potencial agrícola com a colheita das primeiras 60 toneladas de soja na região, no âmbito do Plano Agrão. A nossa equipa radiografou diversos setores do município. Você vai acompanhar agora na reportagem do José Massuaco e apresentada pela Celestina Zola.
A vida nas aldeias do município do Louvoa é pacata. Do cheiro à lenha, que começa cedo do dia, as atividades mais complexas. Aqui se aprende logo, no primeiro dia, que não é a pressa que rege os trabalhos, é a paciência. Foi com resiliência e a desafiar atividades antigas que o experimento do cultivo de soja deu certo. Como nós já conhecemos do outro país já o cultivo de soja, já temos toda essa experiência, só que aqui tivemos que corrigir o solo, isso era uma dificuldade, e por o custo do troceto calcário agrícola do Malange. E o resto de todas as coisas, aqui se precisa algo bastante de adubo, mas tem bom rendimento. Foi na resiliência que fez com que os reassentamentos do maior campo de refugiados do país, devidamente instruídos, colocassem o município no mapa da produção de mel. Cada um deles, só para dizer que cada um deles recebeu 7 colmeias, e então se nós conseguirmos realmente atingir os números que pretendemos, estaremos aí a falar de 2.000, 3.000 colmeias. E estamos muito motivados e então é por isso que vemos necessidade de expandir este programa e tornar a Lunda Norte um grande produtor de mel. E as populações do município deixaram de fazer exames laboratoriais no Dundo, capital da província, com um laboratório de análises clínicas que processa até 50 exames. No Louvoa, encontramos o jovem médico Eliseu Donde, natural do Bocoio, em Benguela, encontrou uma oportunidade única na região e lidera os centros médicos locais até que se conclua a obra do Hospital Municipal. Bem, nós estamos diante de um hospital municipal do Louvoa, caso. Quanto à previsão de arranque, ainda não temos uma data porque as obras estão em curso. Portanto, vamos aguardar até quando é que vai terminar. A população é assistida nos centros. Nós temos 3 centros e 6 postos de saúde. Então, são essas estruturas que atendem a população. Nós temos serviços de saúde pública das comunidades. Saímos algumas vezes para atender aquelas populações um pouco distantes dessas unidades. Esta unidade ela tem uma capacidade de 100 camas, portanto, ela pode responder a todo o município, tendo em conta o número de população que nós temos. As infraestruturas de saúde na região ainda são precárias e, por isso, a administração local apostou na recuperação da maior estrutura de saúde. Sim, em relação à saúde do nosso município, talvez diria que o hospital, ou com a construção e o término deste hospital, poderá trazer muitos benefícios e será um grande alívio. Os nossos pacientes percorrem grandes distâncias para procurarem serviços como medicina interna, não é? Um serviço que requer um pouco mais de atenção. Nós, quanto aos internamentos, não internamos porque as nossas unidades, por enquanto, não reúnem tais condições, então não podemos colocar o paciente nessas condições. Portanto, o término desta unidade poderá trazer muitos benefícios, alívio significativo, não só para a população, bem como os técnicos poderão se sentir aliviados. A força do rio Louvoa, a natureza abençoada que faz chover 10 meses ao ano, a terra fértil, a resiliência de um povo e a aposta na juventude faz deste município uma promessa no desenvolvimento do país. O Conselho Superior da Magistratura Judicial determina que todos os julgamentos relativos aos crimes contra a vandalização de bens públicos, bem como as respectivas penas aplicadas, devem ser divulgados nos diversos meios de comunicação social.
O facto deve-se ao aumento exponencial de atos que configuram crime contra a vandalização de bens públicos, que têm gerado alarme social e implicação de danos avultados ao património, colocando em risco a sustentabilidade do investimento público realizado para satisfação das necessidades coletivas. A recomendação saiu da primeira reunião dos titulares do órgão que intervenham na administração da Justiça. Há necessidade de se divulgar por via de meios de comunicação massiva os julgamentos relativos aos crimes contra a vandalização de bens públicos, bem como as respectivas penas aplicáveis nos termos da Lei nº 13/24, de 29 de agosto, que é a Lei dos Crimes de Vandalismo de Bens e Serviços Públicos, com vista assim a alcançar a preservação geral e especial. Hoje ficamos por aqui, já sabe, amanhã há mais, às 19h45. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Fique bem, boa noite e veja na sequência um especial debate sobre o surto de cólera que afeta várias províncias do país. É com Alberto Capitão. Boa noite, fique bem.